retomando aqui, né? Retomando sobre o artigo 35 da Lei de Drogas, só fazendo uma observação aqui, né? Que eu disse lá que se o sujeito faz a associação para o fim de o consumo de drogas, para fim de consumo de drogas, para o fim da prática do artigo 28, não vai incidir no artigo 35, né? E pode eventualmente ficar lá incidindo numa causa de aumento de pena prevista na parte geral do Código Penal. No entanto, se essa associação desses usuários for especificamente para a prática do artigo 28, tiver mais de 3 ou mais pessoas, né? 3 ou mais pessoas, tiver presentes todos os requisitos do artigo 288, tá? Essa associação de usuários pode eventualmente não incidir no artigo 35 da Lei de Drogas, mas incidir no artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. 288 do Código Penal, tá? Então, eu disse, aquela associação, em tese, a pessoa não vai responder pelo artigo 35 da Lei de Drogas, né? Os usuários de drogas se associaram para o fim de viabilizarem o consumo de drogas. Se o fim dessa associação for especificamente a prática do crime do artigo 28 e tiverem mais de 3 pessoas, né, ou melhor, 3 pessoas ou mais, né, mais de 3 não, 3 ou mais pessoas, aí vai incidir no artigo 288 do Código Penal, tá? 288 do Código Penal. E professor, se eu tiver lá 15 usuários envolvidos, né? 15 consumidores envolvidos, tem mais de 4, e vamos dizer que eles estejam trazendo essa droga para consumo próprio do exterior, vai incidir a lei de organização criminosa? Não vai. Ainda assim vai ser o 288, porque o uso de drogas, ou melhor, né, a conduta do usuário, né, prevista lá no artigo 28, tem pena inferior a 4 anos, tá? Então, ainda assim, não seria hipótese de aplicação da lei de organização criminosa, ok? Beleza. Ainda falando do artigo 35 da Lei de Drogas, a lei fala que essa reunião, essa associação tem que ser voltada para a prática de reiterada ou não de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º, e 34 da lei. Por que isso aí reiteradamente ou não, ele é importante? Porque se você tiver uma associação de drogas, né, para fins de tráfico, voltada a uma única importação, lá na forma do 33, ou uma única aquisição, ou uma única venda de drogas, ainda assim, estando presentes estabilidade e permanência, né, que são os requisitos que a gente vai estudar no final, ainda assim vai incidir a figura do artigo 35. É diferente lá do artigo 288. Vamos dizer que eu tenha 3 usuários que se reúnem lá para adquirir a droga, né, para fins de consumo pessoal. Só que eles fizeram isso uma única vez.
uma única vez. Vai estar tipificado o artigo 288? Não vai estar. Não vai estar por quê? Porque o 288 diz que a associação tem que ser voltada a praticar crimes, no plural. No plural, tá? Enquanto 288, para que você tenha configurada a associação criminosa, você tem que ter pelo menos a intenção de praticar mais de um crime, mais de um na associação criminosa. No artigo 35, um único crime, tá? Um único crime se a associação visar uma única conduta prevista no artigo 33 ou no artigo 34, vou praticar uma única conduta, ainda assim, esse crime de associação criminosa para fins de tráfico vai estar configurado na forma do artigo 35 da Lei de Drogas, ok? Então, 288, crimes, tá? Eu tenho que ter 3 pessoas ou mais e eu tenho que estar voltado à prática de crimes, no plural. Para efeitos, isso no 288 do Código Penal. No artigo 35 da Lei de Drogas, eu tenho que estar voltado à prática de um crime só ou reiterados crimes. Um ou mais, não faz diferença. O que faz diferença é o quê? É que o número é menor, mas as condutas têm que ser aquelas previstas no artigo 33 ou 34, tá? 33 ou 34, né? Conforme a própria redação do 35, né? 33 caput, parágrafo 1º e 34, ok? Então lá, os usuários resolvem fazer uma única aquisição dessa droga, né? Para consumo pessoal, uma vez só. Vamos fazer isso uma vez só. São 4. Vai ser associação criminosa? Não vai lá na forma do 288, por quê? Porque o 288 exige que a intenção seja a prática de crimes no plural. E lá no 35, vai ser associações para fins de tráfico? Não, porque não se trata de uso de drogas, né? Não se trata de tráfico, não se trata nem do artigo 33, caput, parágrafo 1º, e nem do 34. Lembrem isso, tá? Lembrem isso. A conduta pode ser no 35 reiterada ou não, mas no 288 tem que ser crimes no plural. Certo? Ainda falando do artigo 35 da Lei de Drogas, a gente tem algumas outras observações a serem feitas. Primeira, tá? Para a gente configurar essa associação para fins de tráfico, a gente tem que ter o que a gente chama de estabilidade e permanência, tá? Estabilidade e permanência. Ou seja, não pode ser um negócio bagunçado, não pode ser um negócio sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de vínculo estrutural entre aquelas pessoas, tá? Então, o Ministério Público tem que provar que aquela associação para fins de tráfico era estável e era permanente, ou pelo menos tinha a intenção, né, de que fosse, tá? De que fosse. Mas essa associação criminosa, para a soma, né, para a associação para fins de tráfico, no caso, tá? Para fins de se chegar ao número legal de 2 pessoas, não importa se essa segunda pessoa, se essa terceira pessoa são menores de idade ou são identificáveis, tá? Então eu tenho lá, se eu tiver lá um maior associado a um adolescente e a associação deles, né, o intuito deles é traficar,
certo? O intuito deles é traficar. Eu tenho um maior e tenho um adolescente. Vai configurar a associação criminosa? Vai, tá? Vai. O fato de um dos agentes ser menor de idade não desnatura o crime de associação criminosa, sendo que o maior, né, vai responder na forma do artigo 35 da Lei de Drogas e o menor vai responder por ato infracional análogo ao crime de associação para fins de tráfico. Tá? Se eu tenho uma segunda ou uma terceira pessoa não identificadas, às vezes acontece, né? Eu tenho lá na boca de fumo 4 pessoas traficando e estão associados de maneira permanente. Isso conseguiu ficar bem caracterizado. Tá? Por exemplo, eu consigo depoimentos de consumidores, né, de pessoas que foram os clientes desse pessoal. Eles falam, não, tinham sempre 4 pessoas, um embalava, o outro fazia segurança, o outro ficava propriamente fazendo ali o comércio, e o quarto funcionava como garoto propaganda, saía chamando as pessoas, vamos lá fumar uma droguinha, vamos lá fumar uma droguinha, e eles estavam sempre os 4 lá. Claro, tá? É meio absurdo esse quarto aí, mas enfim, vamos dizer que seja isso. No final das contas, a polícia fez a operação, conseguiu identificar e prender apenas um deles. Os outros 3 pegaram o bico, né? Foram embora, meteram o pé, como a gente diz lá no Rio, e não foi possível identificá-los, tá? Não foi possível identificá-los. Esse que foi preso vai responder pelo tráfico de drogas e pela associação para fins de tráfico? Vai. O fato de também não serem identificados os demais agentes não afasta a possibilidade de responsabilização dele em relação ao crime de associação para fins de tráfico. Tá? Professor, o sujeito está associado a outras pessoas para o cometimento do crime previsto no artigo 35. Ele se associou para fins do tráfico. Precisa efetivamente acontecer aqueles verbos previstos no artigo 35? Ou seja, precisa efetivamente acontecer, por exemplo, a aquisição ou a venda da droga? Não, não precisa. Tá? É crime formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico. Tá? Então, mesmo que eles tenham se associado, tenham se organizado, tenham se estruturado e não tenha acontecido nenhum dos verbos, né? Não tenham adquirido, não tenham importado, não tenham possuído, enfim, se não tiverem acontecido nenhum dos verbos, ainda assim é possível a responsabilização deles exclusivamente pelo crime de associação, sem que respondam pelo crime de tráfico de drogas, sem que o tráfico efetivamente tenha acontecido. Tá? E o fato de eles responderem pelo tráfico ou de eles responderem pela associação impede que eles respondam por 2 crimes ao mesmo tempo? Não. Eles vão responder em concurso material pelos 2 crimes. Tá? Respondem normalmente pelo tráfico de drogas, pela compra, pela venda, pela importação, pela cessão, ainda que gratuitamente, e também respondem em concurso material pela associação criminosa. Tá? Respondem pelos 2 crimes, o fato de responder por um não impede que respondam também pelo outro crime, respondem pelos 2 crimes em concurso material, em concurso de crimes. Ok? Chegamos aí perto dos 15 minutos, a gente encerra esse bloco e segue falando do artigo 36 no próximo vídeo e 37 também, ok? Já voltamos aqui na nossa sequência.